E aí, pessoal, então, o objetivo hoje é nós fazermos da questão 1 até a questão 4. Já digo que esse não é um vídeo para a gente focar em teoria, mas sim para fazer exercícios, mas obviamente que eu pretendo dizer algumas coisas conforme a gente vai fazendo os exercícios, tudo bem? Então, vamos lá. Conjuntos. Vamos começar. Olha a questão 1, pessoal. Indique se cada um dos conjuntos menos 4, 1/3, 3 e 0,25 pertence ou não a cada um desses conjuntos. Pessoal, o que é conjuntos? Então, deixa eu dizer. Conjuntos é toda reunião ou agrupamento de coisas bem definidas. E essas coisas bem definidas nós chamamos de elementos. Tá bem? Geralmente, os conjuntos eles são definidos por letras maiúsculas do nosso alfabeto. E como vocês podem ver aqui, da A até a D, são conjuntos. A, conjunto B, conjunto C e conjunto D. E vocês estão vendo que eles estão sendo representados por letras maiúsculas. E outra coisa, um conjunto, normalmente ele tem as chaves laterais. Precisa ter chaves laterais, chaves nos seus extremos. Como vocês podem ver, aqui também está representando isso. Vocês estão vendo aqui uma chavezinha na direita e outra chavezinha na esquerda. Então, uma chave abre e outra chave fecha. Tudo bem? Outra coisa, pessoal, pertencer e não pertencer, como está escrito aqui. São duas simbologias na matemática que eu vou mostrar aqui, tá bem? É como se fosse um ezinho. Aqui, ó. Isso aqui é pertencer, como se fosse um ezinho, pertencer. E não pertencer é a mesma coisa de um ezinho, só que com risco. Então, aqui pertence e aqui não pertence. Quando tiver o risquinho, não pertence. Quando tiver o risquinho, não pertence. E quando não tiver o risco, pertence, tá bem? Mais uma coisa. A gente sempre tem que lembrar que pertencer e não pertencer é uma relação entre elemento e conjuntos. Digo novamente, pertencer ou não pertencer é uma relação entre elementos e conjuntos. E por último, quando a gente ler aqui, vamos, por exemplo, para o conjunto A, fazer o conjunto A. O que o conjunto A está dizendo? A é igual a x, tal que x é um número inteiro. Pessoal, vocês estão vendo essa barrinha aqui entre os dois x? Essa barrinha, na matemática, a gente representa como tal que, também é uma simbologia. E essa barrinha tem o mesmo valor que tal que. Então, você sempre vai ler como tal que, tá bem? Então, aqui tem um conjunto, o conjunto A, e ele está dizendo quais são as condições do conjunto para a gente ter elementos nele. E a gente vai ver qual desses 4 elementos aqui que a questão está dando pode pertencer a esses conjuntos. Tudo bem? Então, vamos fazer as questões. Vamos para o conjunto A. Ele diz, o conjunto A diz x tal que x é um número inteiro. Pessoal, desses 4 elementos que estão aqui, quais são números inteiros? Menos 4 e o 3. Então, apenas 2 elementos pertencem ao conjunto. São os únicos elementos que satisfazem a condição do conjunto A. Então, o que a gente vai fazer? A gente, letra maiúscula, conjunto A, a gente vai abrir uma chavezinha e vai botar os elementos que pertencem a esse conjunto, que é o menos 4 e o 3. E a gente vai fechar com uma chavezinha. Pronto, esse é o conjunto A, tá bem? Agora vamos para o conjunto B. O que o conjunto B está dizendo? Conjunto B é igual a x, tal que x é menor que 1, pessoal. Sempre quando a boquinha, tá vendo essa simbologia aqui? Sempre quando o número estiver de frente para essa boquinha, significa que ele é maior. Tudo bem? Essa boquinha aberta aqui. E a gente pode ler de trás para frente ou de frente para trás, pessoal, dá no mesmo. Eu posso dizer que aqui, ó, 1
ele é maior que x, mas eu também posso dizer que x é menor que 1. Dá no mesmo, tá bem? Mas, obviamente, que quando chegar em equações, a gente vai ver muito mais dessa simbologia aqui. Esse aqui é o passo fundamental de conjuntos, então lá na frente a gente vai ver melhor essa simbologia, tá bem? Então não precisa se preocupar com isso agora. Então vamos para B. O que é o conjunto B? Qual é a condição do conjunto B? A condição do conjunto B é que os elementos eles precisam ser menores do que 1. E quais elementos aqui desses 4 são menores do que 1? 1 terço, menos 4 e 0,25, pessoal. Todos eles são menores do que 1. Então, todos esses elementos vão pertencer ao conjunto. Aí, o que a gente faz? A gente abre a chavezinha e bota os elementos. Menos 4, 1 terço e 0,25. E a gente vai fechar com uma chavezinha. Pronto, pessoal. Aí dá o conjunto B. Tudo bem? Conjunto C. O que o conjunto C diz? X tal que 15x menos 5 é igual a 0. Pessoal, é só a gente fazer essa continha aqui e o resultado dela vai ser o elemento que pertence a esse conjunto, tudo bem? Que satisfaz a condição desse conjunto. Então vamos fazer a continha. Então aqui, ó, 15x menos 5 é igual a 0. Então vamos fazer 15x menos 5 é igual a 0. Pessoal, o menos 5 está aqui e a gente vai jogar para o outro lado como mais 5. Vai ficar 15x é igual a 5, tudo bem? Pessoal, a gente não precisa botar o mais aqui na frente não, tá? Só de estar 5 a gente já entende que é mais 5, tudo bem? Não precisa botar mais 5. O 15 está aqui multiplicando, 15x, a gente vai passar dividindo. E aqui está o elemento que pertence ao conjunto C é 5 sobre 15. Só que se vocês olharem aqui nesses 4 elementos, não tem nenhum 5 dividido por 15. Então, mas a gente tem 1 terço. A gente tem 1 terço. E como a gente chega em 1 terço, a gente simplifica essa fração. E lembrando uma coisa, pessoal, que também é muito importante e pode aparecer no enunciado de uma questão. Quando a gente tiver uma fração, a parte de cima, que aqui é o 5, a gente chama de numerador. E a parte de baixo, que aqui está como 15, a gente chama de denominador. Tudo bem? Então, a parte de cima, numerador. A parte de baixo, denominador. E para a gente chegar em 1 terço, a gente simplesmente vai simplificar. E o que é simplificar? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Para a gente de 5 dividido por 15 chegar a 1 dividido por 3, é só a gente simplificar por 5, pessoal. Então, a gente divide por 5 em cima e embaixo, tá bem? A gente vai dividir por 5 em cima e embaixo. 5 dividido por 5, 1. 15 dividido por 5, 3. E pronto, pessoal, a gente chegou no resultado que a gente queria. Então, só tem um elemento que pertence ao conjunto C. Então, C é igual a abre chavezinha e coloca o elemento 1 terço e fecha a chavezinha, tá bem? Pessoal, lembrando uma coisa, quando nós tivermos apenas um elemento, quando nós tivermos apenas um elemento no conjunto, a gente vai chamar ele de conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? Um conjunto que possui apenas um elemento, tá bem? E esse aqui é o conjunto C e vamos para o último, que é o conjunto D. D é igual a x, tal que x é maior ou igual a menos 2 e ele é menor ou igual a 1/4. Pessoal, eu tinha dito que quando a boquinha estiver aberta, significa que está para a parte do maior. Então, x é maior que menos 2. Porém, vocês conseguem ver aqui que tem um tracinho aqui embaixo? Tem um tracinho aqui embaixo dele. Sempre quando tiver esse tracinho, significa igual. Tudo bem? Então, aqui, ó, como vocês podem ver aqui na B, 1 é maior que x. Mas aqui, por exemplo, o x ele é maior que o menos 2, mas por ele ter esse tracinho aqui embaixo,
Isso significa que x é maior ou igual a menos 2. Da mesma forma que menos 2 é menor ou igual a x. Tá bem? Então, quando tiver esse tracinho, a gente acrescenta também o igual. Mas a gente vai ver melhor lá na frente, então não se preocupem. Então vamos lá, o conjunto dele está dizendo que qual é a condição do conjunto D? O x, que ele quer dizer, o x é a mesma coisa que os elementos, tudo bem? Então esse elemento ele tem que ser maior ou igual a menos 2 e ele tem que ser menor ou igual a 1/4. E quais elementos pertencem a esse conjunto? Então, pessoal, o menos 4, o elemento menos 4 não pode pertencer a esse conjunto, porque menos 4 é menor que menos 2, então não satisfaz a condição. Um terço também não, porque o elemento 1/3, ele é maior que 1/4, então também não satisfaz a condição. O 3, ele também é maior que 1/4, então não satisfaz a condição. Tá bem? Não satisfaz a condição. E 0,25 é o único elemento que satisfaz a condição, porque 0,25, pessoal, é a mesma coisa que 1/4. Se a gente pegar 1 e dividir para 4, o resultado é 0,25. E como ele está dizendo aqui, ó, maior, menor, o x tem que ser menor ou igual, como eu disse aqui, esse tracinho, igual a 1/4, então o elemento 0,25 entra, tudo bem? Então o conjunto D também é um conjunto unitário. Abre a chavezinha e coloca 0,25. Possui apenas um elemento e fecha com chavezinha, tá bem? Então essa aqui é a questão 1. Vamos para a questão 2. O que a questão 2 fala? O que a questão 2 fala? Considere que o conjunto F é igual a x, tal que x é o estado do Sudeste brasileiro, e o conjunto G igual a x, tal que x é a capital de um país sul-americano. Quais das sentenças seguintes são verdadeiras? Então, pessoal, eles vão dar... A questão 2 vai dar para a gente alguns elementos: Rio de Janeiro, México, Lima, Montevidéu, Espírito Santo, São Paulo. E a gente vai dizer se esses elementos pertencem a esses conjuntos que eles estão dando, ou no que a questão está dando, ou não. Então a gente vai simplesmente botar verdadeiro ou falso. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para A. Olha o que ela está dizendo. O elemento Rio de Janeiro pertence ao conjunto F? E nós sabemos que o conjunto F é o quê? É o estado do Sudeste brasileiro. E tá certo, pessoal. Rio de Janeiro, ele é um estado... O Rio de Janeiro é um estado do Sudeste, tá bem? Então ele pertence sim, isso aqui é verdadeiro. A gente vai botar um Vzinho de verdadeiro, tá bem? Vzinho de verdadeiro. E o que for falso eu vou botar um Fzinho. México pertence ao conjunto G? Então ele está perguntando se o México é a capital de um país sul-americano. Isso é falso, pessoal. México não é capital de um país sul-americano, então isso é falso. É falso, pessoal. E ele agora, na questão C, ele está perguntando... Na questão C, ele está perguntando se Lima não pertence ao conjunto G, pessoal. E isso é falso, porque Lima é sim capital de um país sul-americano. Então, é falso. C, falso. E, pessoal, para quem vai fazer ESA, SpaceX, isso aqui é uma coisa muito interessante de saber, tudo bem? Precisa saber isso. Ainda mais ESA, que às vezes tem questões que perguntam isso. Isso aqui vocês vão aprender em regionalização, tá bem? Vamos lá. Questão D. Montevidéu pertence ao conjunto G? Montevidéu pertence ao conjunto G? E é verdade, pessoal. Montevidéu é a capital de um país sul-americano, então isso é verdadeiro. Verdadeiro, tá bem? Espírito Santo não pertence ao conjunto F? E isso aqui é falso, pessoal, porque Espírito Santo é sim um estado do Sudeste. Então é falso. Falso, pessoal.
E por último, F, São Paulo pertence ao conjunto F. Isso é verdadeiro, pessoal, porque São Paulo é sim um estado de São Paulo. Eita, perdão. São Paulo é sim um estado do Sudeste. Então, tá certo. Verdadeiro. Tá bem? Então, com isso a gente fecha a questão 2 e vamos para a questão 3. O que a questão 3 diz? Se H é igual a... Se o conjunto H é igual a -1, 0, 2, 4 e 9, reescreva cada um dos conjuntos seguintes enumerando seus elementos. Então, vamos lá. O conjunto A diz A é igual a X, tal que X pertence a H e X é menor que 1. Então, pessoal, os elementos do conjunto A têm que satisfazer essa condição aqui. Ele pertence a H e ele é menor do que 1. Qual desses 5 elementos aqui que H está dando é menor do que 1? Apenas -1 e 0. Então, esses são os elementos de A. Tudo bem? Então, vou botar aqui 3. A é igual a abre chavezinha e vou botar os elementos que pertencem a ele. -1 e 0. E fecha a chavezinha. Então, tá aí o conjunto. Agora, vamos para o conjunto B. X, tal que X pertence a H, e 2x menos 1 igual a 3, 2x menos 1 dividido por 3 é igual a 1. Pessoal, é só a gente fazer essa conta aqui e o resultado dela é o que queremos, tudo bem? O resultado vai ser o elemento que pertence a esse conjunto. Então, vamos fazer a conta. Fazer aqui, ó, 2x menos 1 dividido para 3 por 3 é igual a 1. Pessoal, o 3 aqui está dividindo, a gente vai passar para o outro lado multiplicando. 3 vezes 1 é 3, então vai ficar 2x menos 1 igual a 3. Menos 1 aqui, menos 1 a gente vai jogar para o outro lado como mais 1. 3 mais 1, 4. Então vai ficar 2x igual a 4. O x está multiplicando aqui, o 2x está multiplicando aqui, ó, 2 vezes x, 2 está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 2 é 2. 2, pessoal. Achamos o elemento que pertence ao conjunto B. Então, como vocês podem ver, é um conjunto unitário, só possui apenas um elemento. Então, B é igual a abre chavezinha e coloca o 2. Fecha chavezinha. Tá aí o conjunto, tá bem? Vamos para o conjunto C. C é igual a x, tal que x pertence a h e x é um quadrado perfeito. Pessoal, o que é um quadrado perfeito? Então vamos lá. Quadrados perfeitos são números que, caso eu eleve ao quadrado, eu consigo chegar ao resultado dado. Tá bem? Supondo que esses 5 elementos aqui são já os resultados dados. Eu preciso de um número que eu multiplique por ele mesmo e eu chegue nesse resultado dado aqui. E eu vou dar um exemplo, tá bem? Eu já vou fazendo a questão, já vou explicando. Olha o 9. O 9 é um quadrado perfeito? Sim, o 9 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque eu tenho um número que eu consigo elevar ao quadrado, ou melhor, que eu consigo elevar ao expoente 2 e chega em 9, e chega no resultado 9, que é o resultado dado. Qual seria o número que eu elevo ao quadrado e chega em 9? Seria o 3, pessoal. Seria o 3. Por quê? 3 ao quadrado, vocês estão vendo esse 2 aqui em cima do 3? A gente chama ele de expoente, tá bem? Sempre quando tiver um número aqui elevado, a gente chama ele de expoente. Então, 3 elevado ao expoente 2 é a mesma coisa que 3 vezes 3. É a mesma coisa que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é quanto, pessoal? 3 vezes 3 é 9. Então, aqui, ó, chegamos ao resultado dado, tá bem? O 4, ele é um quadrado perfeito? Pessoal, o 4 também é um quadrado perfeito. Por quê? Porque se eu pegar o 2 e eu elevar ele ao expoente 2, peguei o 2 e elevei ao expoente 2. 2 elevado ao expoente 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2.
E a gente sabe que 2 vezes 2 é 4, pessoal. A gente sabe que é 4. Então, é sim, pessoal, um quadrado perfeito. 2, ele é um quadrado perfeito, pessoal? 2 não é um quadrado perfeito, porque não tem nenhum número que eu eleve ao expoente 2 e dê resultado 2. Não tem. O zero é um quadrado perfeito, pessoal? O zero é um quadrado perfeito, porque a gente sabe que 0 elevado ao expoente 2 é a mesma coisa que 0 vezes 0, e 0 vezes 0 é 0. Menos 1 é um quadrado perfeito? Não, pessoal, não tem nenhum número que eu multiplique por ele mesmo que dê o resultado menos 1. Não tem, tá bem? Então, quais são os elementos do conjunto C? Então, conjunto C é igual a abre chavezinha e bota os elementos que pertencem a ele, que são quadrados perfeitos, que é o 0, 4 e o 9. E fecha com chavezinha. Então, esse aqui é o conjunto C. O conjunto D diz o quê? X, tal que X pertence a H e X é menor que 0. O único elemento que aqui que pertence a H e é menor que 0 é o elemento menos 1. Então, também é um conjunto unitário. Eu boto o conjunto aqui, abre chavezinha e boto menos 1. E fecho chavezinha. Conjunto unitário, tá bem? Então, esse aqui é o conjunto D. E por último, o conjunto E. X, tal que X pertence a H, e 3x mais 1 é igual a 10. Vamos fazer a conta e chegar no resultado, pessoal. O resultado dado vai ser o elemento, tá bem? Então, vamos lá. 3x mais 1 é igual a 10. Pessoal, mais 1 aqui, jogo para o outro lado, vai ficar o quê? Menos 1. 10 menos 1, 9. Então, 3x é igual a 9. 3x está multiplicando, eu vou passar dividindo. 9 dividido por 3 é 3. 3. Chegamos no resultado. Só que, pessoal, olha que interessante. X igual a 3. Vocês estão vendo algum elemento 3 aqui, nesses 5 elementos? Eu vejo menos 1, 0, 2, 4 e 9. Não tem 3. Não tem 3. Não existe esse elemento aqui. Logo, ele é um conjunto vazio, pessoal. Ele é um conjunto vazio. Então, o conjunto é o conjunto vazio. E a gente pode representar, pessoal, o conjunto vazio de duas formas. A gente pode abrir uma chavezinha e fechar com outra chavezinha, tá bem? A gente abre uma chavezinha e fecha com outra chavezinha. Vocês estão vendo? Não tem nada. Abri uma chavezinha e fechei uma chavezinha. Quando eu não tiver nada entre duas chaves, significa que o conjunto é vazio. Ou a gente pode representar como tipo um ozinho com corte. Tudo bem? Sempre quando tiver um ozinho com corte, é vazio. Então pode ser representado dessas duas formas aqui. Entre duas chaves vazio ou esse círculozinho, ozinho com corte. Essas duas formas podem ser representadas como vazio e fica ao seu critério, tá bem? Você escolhe. E por último, a questão 4, pessoal. Vamos para a questão 4, tá bem? O que a questão 4 diz? Em cada caso, identifique os conjuntos unitários e os vazios. Bem, eu já comentei e vocês sabem que é um conjunto unitário e o que é um conjunto vazio, tá bem? Então vamos para a A. O que o conjunto A diz? X, tal que X é igual a 1 e X é igual a 3. Pessoal, esse conjunto aqui é vazio. Porque se ele pede um conjunto unitário ou um conjunto vazio, o x não pode ser os dois. Teria que ser apenas um. Tudo bem? Ou nada. Então, é um conjunto vazio. Então, eu posso representar o conjunto A com as duas simbologias. Tudo bem? Entre duas chaves ou o Azinho com risco. Tá bem? Então, essas duas formas eu posso representar. O conjunto B diz assim: x tal que x é um número primo, positivo e par. E pessoal, vale lembrar para vocês que só existe um número
primo positivo e pá. Só existe um número. E qual número é esse? É o 2. Tudo bem? Sempre quando alguém perguntar para vocês qual é o único número primo positivo e pá, é o 2. Só existe ele. E o que é um número primo, pessoal? Número primo é um número que a gente pode dividir ele por 1 e dividir por ele mesmo. Só pode fazer essas duas divisões, tá bem? Por exemplo, o número 5. O número 5 é um número primo? O número 5 é um número primo. É um número primo. Porque se eu dividir 5 por 1, é 5, dá 5. E se eu dividir 5 por ele mesmo, 5 dividido por 5, dá 1. Eu não consigo dividir ele por 2, não consigo dividir ele por 3. Lembrando, pessoal, eu estou me referindo a um resultado inteiro, tá bem? Eu estou me referindo a um resultado inteiro. Para eu ter um resultado inteiro, eu só posso dividir ele por 1 ou por ele mesmo, por 5. Tá bem? Por exemplo, o 4. O 4 é um número inteiro? O 4 não é um número inteiro. Por quê? Porque eu consigo dividir 4 por 1, consigo dividir 4 por ele mesmo, 4 dividido por 4, mas eu também consigo dividir 4, eu consigo dividir ele por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. Então, já não respeita o critério de um número primo. Então, ele não pode ser, tá bem? Então, na B é um conjunto unitário, porque só existe o 2 como um número primo positivo e par, tá bem? Agora, o conjunto C. X tal que x é maior que 0 e ele é menor que 5. Então tem que respeitar essas condições aqui. Vamos fazer a conta e ver qual vai ser o resultado dela. 3x mais 5 dividido por 2 é igual a 4. Então vamos fazê-la. 3x mais 5 dividido por 2 é igual a 4. Pessoal, 2 está dividindo, vou passar multiplicando. Vai ficar como? Vai ficar, vou fazer aqui, 3x mais 5 igual a 8, tá bem? Mais 5 aqui, vou passar para o outro lado, como menos 5. 8 menos 5 vai ser 3. E vai ficar 3x dividido por 3. 3x dividido por 3, 3x dividido por 3 é igual a 1, pessoal, tá bem? Então, 3x dividido por 3 é igual a 1. Logo, é um conjunto unitário. Então, o que a gente faz? A gente vai dizer o quê? Vou botar aqui no canto, pessoal. C, abre chavezinha, é igual a 1. Tudo bem? E fecha a chavezinha. O conjunto D. X tal que X é a capital da Bahia, pessoal. A gente sabe que a capital da Bahia é Salvador. Então, é um conjunto unitário, tá bem? Então, vou botar aqui um S. D é igual a abre chavezinha e S. E fecha com chavezinha, tá bem? Conjunto E. X tal que X é um mês cuja letra inicial do elemento é P. Pessoal, a gente sabe que em um ano temos 12 meses. E desses 12 meses, tem algum mês que começa com a letra P? Eu acho que não. Pelo menos que eu saiba, não. Então, é um conjunto vazio. Então, eu vou representar ele das duas formas, como eu falei. Entre as chavezinhas ou o ozinho com corte, tá bem? Dessas duas formas. E por último, o conjunto F. X tal que 2 dividido por x é igual a 0. Pessoal, diz pra mim, isso aqui é um conjunto unitário ou um conjunto vazio? Então, pessoal, algumas pessoas podem pensar que esse conjunto ele é unitário, mas não, ele é um conjunto vazio. E algumas pessoas podem até perguntar, ué, Thiago, como assim? Se eu não botar, eu posso botar 0 no x e 2 dividido por 0 é 0. E pessoal, isso está errado. 2 dividido por 0 não é 0. Nenhum número dividido por 0 é 0. Todo número dividido por 0 é indefinido. Bota na sua cabeça para você não cair. Se isso cair em alguma prova, em alguma coisa, você não vacilar. Todo número que é dividido por 0 é indefinido. Como assim? Eu vou dar um exemplo, pessoal. Se eu pegar um e dividir ele por
0,1. Vou dividir por 0,1. Quanto que dá se eu pegar 1 e dividir por 0,1? Vai dar 10, pessoal. Vai dar 10. Agora, se eu pegar 1, eu pego 1 e divido ele por 0,01. Quanto que dá se eu pegar 1 e dividir por 0,01? Vai dar 100, pessoal. Se eu pegar 1 e dividir por 0,001, vai dar 1000. Então, vocês percebem que a cada passo que eu me aproximo de zero, o meu resultado sobe. Cada vez que eu desço mais o meu denominador, cada vez que eu vou me aproximando de zero, que é 0,1, 0,01, eu estou me aproximando de zero. E cada vez o meu resultado ele está subindo. Então é isso que vai acontecer, pessoal. Cada vez que você tentar se aproximar de zero, ele vai aumentar, aumentar, aumentar e você nunca vai conseguir chegar a uma resposta definitiva. Então, todo número dividido por zero é indefinido, tá? Não venham com essa de vou pegar um número, eu vou dividir por zero e ele é zero. Isso não existe, tá bem? Então, F, o conjunto F é vazio. Então, F, eu vou botar aqui, pessoal. F é o quê? Abre chavezinha e fecha chavezinha. Ou, Ozinho, um corte, tá bem? Então é isso, pessoal. Tamo junto.